Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedi ao Senhor o seu Espírito Santo. O seu Espírito que é luz para nossas vidas. O seu Espírito que nos convence a respeito da verdade. Que gera em nós alegria. Nós pedimos, Senhor, que hoje o Senhor derrame sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa compreensão, a nossa inteligência, o seu Espírito Santo, que seja o próprio Senhor mesmo a nos iluminar essa manhã. Colocamos, Jesus, diante de Ti toda a nossa sexualidade, hoje que vamos viver esse sexto mandamento, refletirmos sobre o sexto mandamento. Então, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, tudo que nós temos vivido até aqui, a forma como nós temos vivido, a nossa história, Senhor, nós colocamos diante de Ti, nesse dia, para que o Senhor nos alcance com a Sua graça. Realize em nós, Senhor, aquilo que é a Sua vontade, aquilo que é o Seu propósito. Pedimos, minha Mãe, a Sua intercessão. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, se semana passada eu falei para vocês que era chumbo grosso, né, por conta do quinto mandamento, não matar, essa semana, digamos que a coisa é assim bem apimentada. Vamos falar sobre o sexto mandamento. O que diz lá em Êxodo 20? Vai dizer, não cometerás adultério. Em Deuteronômio do mesmo jeito, não cometerás adultério. Mas e o que a igreja nos apresenta como sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. E você pode dizer, Cécia, mas porque a igreja fez essa mudança, né? É porque, meus irmãos, o pecado contra a castidade ele vai além, né, do não cometerás adultério. Cada vez mais as pessoas pecam contra a castidade e atualmente as pessoas vão descobrindo forma diferente de pecar, mais ainda contra a castidade. Também você ouvindo o que Jesus nos fala a respeito disso, você vai compreender por que a igreja, em vez de trazer o sexto mandamento, não cometerás adultério, ela traz não pecar contra a castidade. Mateus 5, versículo a partir do 27. Vamos ler? O que Jesus fala? Aqui está aquele mesmo contexto, né, do Sermão da Montanha. O Senhor fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Então, Jesus aqui, ele já vai dizer que é muito fácil a gente pecar, meus irmãos, contra a castidade. Podemos pecar por meio de um olhar. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros a que o teu corpo todo seja atirado na geena. Jesus aqui ele está falando para você literalmente arrancar o seu olho, se você pecar por meio de um olhar? Não. Porque se você arrancar o seu olho, você vai continuar com o outro e vai continuar vendo e pecando do mesmo jeito, não é verdade? O Senhor vem nos falar que tudo começa no coração. O que precisa ser arrancado da nossa vida, do nosso coração? Ele vai dizer, se você olhar com cobiça, já pecou no seu coração. Arrancar do nosso coração aquilo que está nos levando a pecar. O que você precisa arrancar do seu coração? Eu sei que falar em castidade nos dias atuais, dentro da mentalidade do mundo, causa até arrepio. Repugnância, não sei se causa repugnância.
Ninguém quer nem ouvir falar, porque o sexo está assim, endeusado, a causa de toda a nossa felicidade. Ninguém pode viver sem o sexo. Mas isso eu digo para vocês, é uma mentalidade mundana, segundo o príncipe desse mundo, que é o demônio, que vem assim, pegando a sexualidade humana e jogando na lama. A gente peca muito por meio da sexualidade, por meio do sexo. Peca muito contra a castidade. Por que a gente peca muito? Porque é um pecado gostoso. Porque é muito prazeroso o sexo. E Deus deixou o sexo assim, justamente para a alegria dos casais, para que a felicidade do casal seja completa. Mas hoje o demônio, o pai da mentira, ele fez com a sexualidade humana, tipo aquele pescador que pega uma isca assim maravilhosa, coloca no seu anzol e joga lá dentro da água, e aquele peixe lá que vê aquela isca, ele vem abanando o rabo ali, sabe? E ele vem e ele vê assim, nossa, encontrei a minha refeição do dia, né? E ele vai com tudo e cai de boca ali naquela isca e é fisgado pelo anzol. E muita gente, por meio de uma castidade, de uma sexualidade vivida de forma desregrada, conforme a proposta do príncipe desse mundo, né? Às vezes entra em um beco sem saída, vira escravo daquilo que é algo maravilhoso, que é a nossa sexualidade. Perde o domínio de si mesmo. Vive assim o prazer pelo prazer. Mas vamos continuar aqui na palavra de Deus. E Jesus continua. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, lá no versículo 31, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeitar sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de um matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Então, aqui Jesus já vem trazer a questão do verdadeiro matrimônio, né? E a questão do adultério. Conforme foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E ele vai dizer aqui que a gente vai chegar lá nessa questão do adultério. Então, meus irmãos, o que é a castidade? O que valor que a castidade vem proteger? Porque se ela não proteger algum valor, ela vai ser sempre assim um legalismo, né? Então ela vai proteger o amor. A castidade ela vai proteger o amor. Mas como sei se que a castidade vai proteger o amor? Porque para que eu viva um relacionamento amoroso, é preciso que eu seja uma pessoa íntegra. E aqui é importante perceber que a gente não está falando de amor de novela, de paixões avassaladoras, que começam hoje e terminam amanhã, que seja infinita enquanto dura, como canta a música. Né? Nós estamos falando do verdadeiro amor. Desse amor, conforme Cristo viveu. E ele diz, e a palavra diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo nos ensinou a amar. É um amor, meus irmãos, oblativo, é um amor de entrega, de doação. E como que eu vou me doar se eu nem me pertenço? Porque é assim, que tipo de amor que a castidade vem proteger? É mais especificamente o amor conjugal. O amor entre um homem e uma mulher unido em matrimônio. Porque conforme a gente já falou na catequese anterior, um matrimônio precisa ser preservado. Ele precisa ser duradouro. Por quê? Porque ali é a constituição de uma família, ali virão os filhos e esses filhos precisam dos pais. Então, por isso a indissolubilidade do matrimônio. Isso é natural, isso diz da lei natural. Qualquer
coisinha que a gente, digo assim, se a gente começar a observar um pouquinho, a gente já vai perceber isso aí. Entende? Então, a castidade, ela vem proteger principalmente o amor entre os cônjuges. Imagine um casal onde o esposo, por exemplo, tem um relacionamento amoroso, né, fora do casamento. Como que ele vai poder se doar para a esposa dele? Eu não dou aquilo que eu não tenho. Para eu me doar, eu preciso me pertencer. E isso a castidade vai proteger. Viver a castidade no casamento. Porque a castidade, ela não é necessariamente a ausência de sexo. Vamos falar sobre isso. E como que é essa castidade no casamento. Certo? A importância da castidade. Então, eu vivendo a castidade, eu não vou estar dividido. Ela vem proteger essa integridade. Eu vou estar íntegro. Eu não vou estar uma mulher dividida, despedaçada, né? Não, eu vou poder estar por inteiro e vou poder me doar por inteiro. Tipo assim, vou estar aqui presente para valer. Não vou estar aqui com o coração em uma coisa, com a cabeça em outra. Não. Então, é muito importante a gente compreender aquilo para o qual Deus nos criou. Para que, assim, só eu compreendendo é que eu vou poder corresponder. Então, para que Deus nos fez homens e mulheres? Para que serve o sexo? O sexo serve para o amor. É uma forma de amar, de expressar o amor dentro do matrimônio. E o sexo, meus irmãos, a gente não pode resumi-lo aos órgãos genitais, por exemplo. Vai muito além. Como mulher, eu penso como mulher, eu ajo como mulher. O sexo está presente no nosso corpo, mas também na nossa alma. Eu me expresso como mulher, eu amo como mulher, não é verdade? E o homem da mesma forma. Eu me relaciono como mulher. O homem se relaciona como homem. Então, existe essa diferença. Nós não somos iguais, como vem assim pregar a ideologia de gênero, que é assim um mal terrível. Nós somos diferentes, nós somos semelhantes, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós somos semelhantes, mas não somos iguais. O homem, ele é diferente da mulher. O homem, ele é mais objetivo, né? Ele não gosta muito de discutir relações. O homem, ele tem mais força, ele é mais forte, por isso ele tem mais esse papel de proteger. A mulher não, a mulher, ela é mais afetiva, ela é mais insegura, ela é mais indefesa, ela se sente mais julgada, né? Uma vez o padre Eduardo estava dizendo que teve um curso de casais e depois que os noivos saíram do curso, ao atravessar a avenida, um zangou com o outro porque o outro não pegou na mão dele. Quem que foi que zangou, né? Ele estava perguntando, quem foi que zangou? Que vocês acham que zangou? Foi a mulher, ela é mais assim, sensível, não é verdade? Então, nós somos diferentes. E por que que Deus nos fez diferente? Para que haja essa complementariedade entre o homem e a mulher. Nós somos diferentes a partir da própria anatomia. Não precisa a gente se esforçar muito para perceber que nós somos diferentes. Não é verdade? Então, a ideologia de gênero, ela vem tentando desconstruir isso. E a gente falou, catequese passada, sobre essa questão da ideologia marxista. E o que é ideologia? Bom, ideologia eu entendo que é uma ideia, né? A gente fala muito da ideologia marxista porque é ela que tá presente, né? Por meio do socialismo, que vem assim se infiltrando principalmente por meio das escolas, por diversos meios. Os nossos filhos nas escolas, eles recebem tantas informações distorcidas nesse sentido, quantas vezes você vê filhos desesperados porque perderam seus filhos para a ideologia. Então é muito importante a gente compreender essas coisas para a gente poder também
não chegar para os nossos filhos só com as coisas prontas, para a gente saber dizer os motivos, saber argumentar com ele, porque a gente precisa. Nós vamos continuar falando sobre isso. Você que é pai, que é mãe, né, que tem irmão, nós precisamos, sobrinhos, nós precisamos muito conversar com eles a respeito dessas coisas, porque no colégio eles estão recebendo muitas informações. Essas ideologias, que é uma ideia que ela é assim, manipulada, capeada, né, como revestida como se fosse algo bom, porque ela traz essa mensagem de inclusão, luta pelas minorias, de valorizar as minorias, de igualdade. Então ela vem com essa mensagem contra a discriminação, mas na verdade é algo assim nefasto, né? Porque ela vem agredindo fortemente no Brasil, muitos países, né? A questão da ideologia marxista foi criada por Karl Marx, né? Ela vem agredindo fortemente os valores cristãos, a igreja, a cultura judaico-cristã tem sido assim uma resistência. Para eles, por que eles querem destruir a igreja? Por que eles querem destruir a família? Porque são valores onde eles barram, né? Eles encontram resistência como se fosse a pedra de sapato deles. Então, isso, nesse sentido, eles combatem fortemente. E hoje é dentro das escolas, por meio da própria dramaturgia, por meio da própria dramaturgia, por meio das novelas. É sempre apresentado como algo positivo. Você pode ver. Depois a gente vai falando mais sobre isso. Não vou adentrar muito, não, senão eu vou me perder aqui, sabe? Vamos voltar para cá. Então, meus irmãos, existem essas diferenças que é muito importante você perceber. Isso é natural do homem, isso é natural da mulher. Isso é belo, o que é feminino, meu jeito feminino de ser, né? Eu fui criada mulher, então isso é próprio da mulher. E a mulher poder perceber o que é próprio do homem, não querer que o homem seja igual a ela. Isso é muito importante num relacionamento. No próprio ato sexual, para que haja essa complementariedade, né, entre o homem e a mulher, que são diferentes, mas no próprio ato sexual isso já é muito presente. O homem, a gente vê às vezes em cursos de casais, pregadores falando assim, que a mulher é fogão a lenha e o homem é fogão a gás. Por quê? Porque o fogão a gás acende rapidinho, né? Fogão a lenha, ele precisa mais de um cuidado, precisa de abanar ali. E no ato sexual, o homem e a mulher é assim, o homem não precisa muita coisa, basta qualquer movimento ali mais harmônico para ele chegar aos finalmente, não é verdade? E a mulher não, a mulher precisa de mais carícias para ir acendendo esse fogo, né? Precisa de mais carícias, precisa de mais afeto, e o homem precisa saber disso. Então, se ele é uma pessoa dividida, se ele não está ali por inteiro, ele não vai investir digamos assim, numa relação sexual pensando na realização plena da mulher. Ele vai querer apenas se satisfazer. Ele não vai ter paciência para isso. Então, o amor, o ato sexual é uma manifestação do amor. Para ser vivido no amor é algo tão íntimo. Tipo assim, como diz a própria palavra, e sereis uma só carne, é uma junção de alma e de corpo, meus irmãos. Certo? Então, a nossa sexualidade, ela marca toda a nossa estrutura como pessoa humana, né? Nós não podemos reduzi-la apenas em um ato sexual em si, ou ao órgão genital em si. Ela está presente na nossa alma e no nosso corpo. Correto? Aqui nesse sexto mandamento a gente fala muito da moral. Está tudo muito presente a questão da moral, a lei natural, o que é moralmente bom, né? O que é imoral, aquilo que vem da lei natural é moralmente bom, e
por conta da lei natural, a gente pode distinguir melhor as coisas. O que surge naturalmente, o que foi revelado, ou o que foi inventado pelos homens, que é o caso da ideologia, né? Aquilo que é criado pelo homem. Então, a questão é a seguinte: a sexualidade, ela precisa ser reconhecida. Reconhecida como? É muito simples. Nós nascemos assim, como seres sexuados, né? Lá no ventre da mãe, já dá para fazer o exame e saber se é homem, se é mulher. Então, nós nascemos assim, homens ou mulheres, cromossomo XX ou XY. Deus vai nos dando aí os hormônios, nós vamos nos desenvolvendo e nós vamos amadurecendo sexualmente. Então, nós vamos passando a ser seres sexuais. É um processo assim de maturidade, de maturação biológica daquilo que eu sou. Se eu sou mulher, eu vou passando por essa maturação biológica como mulher. A menina vai crescendo, vão surgindo os seios, né? Os pelos, ela vai menstruar em determinado momento. Então, isso é próprio da mulher. Chega um momento que ela vai engravidar, próprio da mulher. O homem jamais vai engravidar. E com o homem da mesma forma, vai chegando a puberdade, vai mudando a voz, vai criando os pelos. Da mesma forma com o homem. Ele vai passando por esse processo de maturidade naquilo que é próprio do homem. Então é muito importante saber identificar, né? Eu sou homem ou sou mulher? Isso faz parte da nossa identidade. Então, a ideologia de gênero, ela vem, gente, bater de frente com isso que é algo assim preciosíssimo para nós, que é a nossa identidade. Vem dizer, não, é mentira, Deus se enganou, você não é homem não, você não é mulher não. Você vai construir a sua sexualidade. Gente, isso é terrível. Pai, mãe, isso é terrível e está acontecendo demais. E nessa fase de adolescência, pré-adolescência, puberdade, os hormônios estão assim aflorados, eles sentem muitas coisas e eles se confundem muito, inclusive com os sentimentos. Então é preciso muito assim o acompanhamento do pai, o pai conversar com o filho sobre isso, procurar compreender para poder conversar com o filho a respeito disso. É preciso, nessa questão da identificação, identificar e assumir aquilo que é. É preciso, nesse processo, o pai trazer presente ali, olha, o que é próprio da mulher, a mãe trazer presente ali o que é próprio da mulher. É preciso que os filhos vejam essas referências no pai e na mãe, né? E deixar bem claro, isso aqui é próprio do homem, isso aqui é próprio da mulher, isso aqui é belo, é maravilhoso, né? A beleza do ser mulher, a beleza do ser homem. Olha, os filhos, eles precisam muito dos pais nesse momento, porque eles, com todas essas informações que eles recebem no colégio, de forma tão distorcida, eles não sabem distinguir as coisas. O padre Eduardo estava falando que foram mães procurar por ele, porque as filhas adolescentes, pré-adolescentes, estavam muito assustadas, achando que estavam gostando da coleguinha. Eram muito amigas, o caso bem semelhante, tinham as suas amiguinhas e gostavam muito da outra e conversavam muito. E elas estavam muito assustadas, achando que estavam apaixonadas pelas coleguinhas. Quer dizer, você vê a confusão que, às vezes, isso pode gerar na mente das crianças, nos dias de hoje. Então, os filhos, eles precisam ver nos pais, encontrar nos pais essa identificação para, tipo assim, se autoafirmar, para confirmar que eles, de fato, eles são. Não deixar que eles cresçam com essa dúvida nesse processo tão delicado, né, de maturação biológica dos meninos, das crianças. E a confusão também é muito nas redes sociais, né? Olha, eu estava ouvindo também o padre Eduardo falar na missa desse domingo, estou gravando hoje, né? Na homilia desse domingo, o quanto que crianças têm procurado ele, pais, adolescentes, se mutilando,
Gente, as redes sociais é uma loucura, né? Preciso conversar hoje muito abertamente sobre essas coisas todas, esses perigos todos que rondam a vida das famílias, dos filhos. Então, meus irmãos, nós somos diferentes e essa complementariedade é uma coisa maravilhosa, porque ela vai gerar vida no seio da família, vai gerar vida nova, né? Imagine uma coisa, um relacionamento entre pessoas iguais, entre duas pessoas do mesmo sexo, do sexo feminino, por exemplo. É como se fosse assim, um pote de açúcar e um pote de mel, né? E entre homens, né? Por meio do aparelho excretor, algo que foi feito para expelir, né? Foi feito para sair, não foi feito para entrar, gente. Então é uma coisa assim que as pessoas querem trazer para a gente como algo natural. Não é natural. É excretor, né? Às vezes eu confundo quando eu vou falar os nomes, me faltam assim as palavras. A minha memória não é mais igual à de vocês. Mas assim, um aparelho excretor usado no ato sexual não é natural, é imoral. E se eu falo hoje em dia, dentro do politicamente correto, é como se eu estivesse discriminando as pessoas. Eu estou falando aqui de ideologias, estou falando de práticas homossexuais, no caso, mas eu não estou me referindo aqui a ninguém especificamente. As pessoas que vivem isso não me dizem assim, não me dizem respeito, eu trato como ser humano, porque antes de qualquer coisa, qualquer pessoa, independente do que ela faça, para mim é um ser humano, é um filho de Deus que precisa muito, às vezes, eu vejo assim, precisa muito ter uma experiência com o verdadeiro amor. Porque esse verdadeiro amor, quando entrou na minha vida, ele me resgatou de muitas realidades. Então, viver a castidade, para mim, é viver totalmente envolvida nesse amor de Deus. E você pode dizer assim, Ceissa, mas é fácil para você viver a castidade, porque você já tem 60 anos de idade, né? Eu digo para vocês, olha, a minha experiência com Deus, ela me deu um sentido novo, trouxe um sentido novo para a minha vida de duas formas. A primeira, porque eu ainda era casada e eu tinha um relacionamento muito difícil, sabe aquela história, o amor acabou, né? Não dá mais. Então, quando Deus entrou na minha vida, o amor entrou na minha vida. Eu pude experimentar o verdadeiro amor. E eu vi que o amor não tinha acabado, né? E ali Deus restaurou o meu casamento. Foi algo assim maravilhoso. Inclusive essa questão de sexualidade, relação sexual, passou a ter outro sabor depois que eu tive a minha experiência com Deus. E outra coisa foi com relação à castidade, porque, digamos, 6, 7 anos depois, o meu marido faleceu. A gente estava na melhor fase da vida da gente. E o meu marido faleceu na melhor fase, com uma vida sexual ativa e prazerosa, quando eu perco o meu marido. E eu resolvi ali que eu ia viver para minhas filhas e me dedicar às minhas filhas. Eu não ia colocar uma pessoa estranha no seio da minha família, por conta delas, que além da perda dos pais, eu não podia impor isso a ela. E também aquela questão, eu sinto muita falta do meu marido, mas eu não tinha olhos assim para outras pessoas. Foi muito difícil. Eu tinha 37 anos de idade, eu era jovem ainda e eu passei a viver a castidade. Depois de uma vida sexual bem ativa, eu tive que passar a viver castamente. E você pode perguntar, você conseguiu? Eu digo, de primeira foi difícil, mas pela graça de Deus eu consegui, porque eu decidi. Então, um ponto importante na nossa vida é a nossa vontade, é a minha escolha. Conscientemente eu decidi viver a castidade e viver o celibato, né? Porque a castidade no casamento, eu estava falando, não é a ausência de sexo. Eu já vivi o meu casamento castamente, mas eu tive que viver o celibato, a ausência de sexo.
desde os 37 anos de idade. E eu vivo até hoje. Em alguns momentos não foi perfeito, mas hoje eu vivo assim, de forma perfeita, eu posso dizer para vocês, porque eu vivo nos meus pensamentos, e não só assim, fisicamente, mas de corpo e de alma eu vivo a castidade. Certo, meus irmãos? Mas é pela graça de Deus. Antes de qualquer coisa, é amar a Deus sobre todas as coisas e viver esse relacionamento com Jesus Cristo. Então, muitas pessoas às vezes me questionam, eu falo, mas eu já tenho um grande amor na minha vida. Tem sido essa a minha meta. Eu já tenho um grande amor na minha vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu não troco Ele por ninguém. Então, hoje eu já faço questão de viver assim, porque eu quero me dedicar mesmo mais a Deus, quero me dedicar mais à oração. Então, tem sido sempre uma escolha minha. Viver a castidade tem sido sempre uma escolha minha. E eu descuidei aqui do horário, estou vendo que estamos fechando 31 minutos. Vamos para o próximo vídeo, tá?